O sol da manhã mal havia rompido no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, quando o rugido dos motores de veículos blindados venezuelanos, ecoando como trovões distantes, quebrou o silêncio na fronteira. A tranquilidade habitual foi substituída por uma tensão palpável. A pacata paisagem de Roraima, antes marcada pela beleza natural e serenidade, foi repentinamente tomada pelo caos e pela incerteza. O ar, antes puro, agora estava carregado de poeira e fumaça. Tropas venezuelanas, em um ato inesperado e considerado insano por muitos, marcharam com determinação, cruzaram a fronteira com o Brasil. A invasão foi rápida e surpreendente, pegando todos desprevenidos. O objetivo? Retomar o controle do que o governo venezuelano, em um discurso inflamado e cheio de retórica, alegava ser território historicamente pertencente à Venezuela, usurpado pelo Brasil durante o século XX. A justificativa, baseada em mapas e documentos antigos, de autenticidade questionável, foi amplamente criticada. Servia apenas para mascarar a verdadeira intenção: desviar a atenção da crescente crise interna que assolava a Venezuela e unificar a nação sob um inimigo comum. A estratégia era clara: criar um inimigo externo para consolidar o poder interno. A crise econômica e social na Venezuela havia atingido níveis alarmantes, com protestos e descontentamento generalizado. A invasão, condenada veementemente pela comunidade internacional, foi vista como uma tentativa desesperada de desviar a atenção. A resposta internacional foi rápida e contundente, com vários países condenando a ação e exigindo a retirada imediata das tropas. O Brasil, pego de surpresa, teve que agir rapidamente. O governo brasileiro, inicialmente incrédulo diante da ousadia do ato, logo tratou de mobilizar suas forças armadas e buscar apoio internacional para conter o que era considerado uma afronta à soberania nacional. A pequena cidade de Pacaraima, principal ponto de travessia na região, foi rapidamente tomada pelas tropas venezuelanas, que hastearam sua bandeira em solo brasileiro, marcando o início de um conflito que lançaria uma sombra de apreensão sobre toda a América do Sul. A situação era tensa e incerta, com a população local temendo pelo futuro e pela segurança de suas famílias. O conflito estava apenas começando, e as consequências seriam sentidas por muito tempo. A invasão inesperada da Venezuela no Brasil seria lembrada como um dos eventos mais tumultuados da história recente da América do Sul. A sombra do conflito pairava sobre o continente, trazendo incerteza e medo para todos os envolvidos. A notícia da invasão se espalhou como um rastilho de pólvora, causando indignação e apreensão em todo o Brasil. As pessoas nas ruas, em suas casas e nos locais de trabalho, pararam para assistir incrédulas às notícias que chegavam. A sensação de segurança foi abalada e a incerteza tomou conta de todos. Imediatamente, o presidente convocou uma reunião de emergência com o Conselho de Defesa Nacional. A sala estava repleta de altos funcionários do governo, militares e especialistas em segurança, todos cientes da gravidade da situação. O clima era tenso, a gravidade da situação, inegável. Cada expressão, cada gesto, refletia a urgência e a seriedade do momento. As discussões eram intensas, buscando uma resposta rápida e eficaz. Uma invasão em pleno século XXI era algo impensável, um pesadelo que se tornava realidade. As imagens da invasão eram chocantes, mostrando um conflito que parecia saído de um filme de ficção científica, mas que agora era uma dura realidade. Diante da afronta, a resposta do Brasil não tardou. As Forças Armadas foram rapidamente mobilizadas, com soldados embarcando em aeronaves de transporte e veículos militares se deslocando para as áreas de conflito. Em pronunciamento oficial à nação, anunciou a decretação de estado de emergência nas áreas fronteiriças e a mobilização imediata das Forças Armadas. O presidente falou com firmeza, transmitindo uma mensagem de determinação e unidade. O Exército Brasileiro, com sua experiência em missões de paz e defesa do território, assumirá a linha de frente na defesa de Roraima. Os soldados, treinados e preparados, estavam prontos para enfrentar o desafio. Paralelamente à mobilização militar, o Brasil acionou a comunidade internacional, denunciando a agressão venezuelana e buscando apoio para a resolução pacífica do conflito. Reuniões diplomáticas foram realizadas e alianças foram reforçadas.
O Itamaraty, em uma força-tarefa diplomática, trabalhava dia e noite para angariar apoio e isolar o governo venezuelano no cenário internacional. Os diplomatas brasileiros estavam incansáveis, buscando cada oportunidade para fortalecer a posição do Brasil. A população brasileira, unida pela indignação e pelo sentimento patriótico, respondeu ao chamado do governo. Manifestações de apoio surgiram em todo o país, com cidadãos expressando sua solidariedade e determinação. Milhares de jovens se alistaram voluntariamente para defender o país, enquanto outros contribuíam com doações e mensagens de apoio aos soldados enviados para a linha de frente. A mobilização popular foi impressionante, mostrando a força e a resiliência do povo brasileiro em tempos de crise. Os primeiros dias após a invasão foram marcados por intensos combates em cidades e vilarejos próximos à fronteira. As tropas venezuelanas, contando com o fator surpresa, conseguiram avançar alguns quilômetros em território brasileiro, espalhando o pânico entre a população local. Famílias fugiam de suas casas, buscando refúgio em abrigos improvisados. As forças brasileiras, ainda em processo de mobilização, enfrentavam dificuldades logísticas para conter o avanço inimigo. A densa floresta amazônica, com sua mata fechada e rios caudalosos, se tornava um obstáculo a mais para a movimentação de tropas e equipamentos. Apesar das dificuldades iniciais, o exército brasileiro, utilizando sua expertise em guerra na selva, conseguiu impor resistência e conter o avanço venezuelano. Pequenas unidades de elite, especializadas em combate em ambiente de floresta, foram enviadas para Roraima, com a missão de realizar ataques estratégicos e emboscar as tropas inimigas. A Força Aérea Brasileira, com seus caças e helicópteros de ataque, passou a patrulhar o espaço aéreo da região, garantindo a superioridade aérea e realizando bombardeios pontuais contra alvos estratégicos, como depósitos de munição e centros de comando e controle. Enquanto os combates se intensificavam em Roraima, o palco internacional se transformava em um campo de batalha diplomática. O Itamaraty, em uma verdadeira maratona diplomática, trabalhava incansavelmente para angariar apoio à causa brasileira. A invasão venezuelana, considerada uma violação flagrante do direito internacional, foi condenada por diversos países e organizações multilaterais. Na ONU, o Brasil, com o apoio maciço da comunidade internacional, conseguiu aprovar uma resolução exigindo a imediata retirada das tropas venezuelanas de seu território. Os Estados Unidos, tradicionais aliados do Brasil, se posicionaram firmemente contra a invasão, enviando navios de guerra para a costa brasileira em uma demonstração de força e apoio logístico. A União Europeia, por sua vez, impôs sanções econômicas ao governo venezuelano, buscando pressioná-lo a negociar o fim do conflito. Países da América do Sul, divididos entre a condenação à invasão e a tradicional política de não intervenção, buscavam uma solução pacífica para o conflito. A Organização dos Estados Americanos, apesar das divergências internas, enviou uma missão de observação à região para acompanhar a situação e mediar o diálogo entre as partes. Com o apoio internacional consolidado e o moral das tropas em alta, o Brasil deu início a um audacioso contra-ataque, visando expulsar definitivamente as forças venezuelanas de seu território. Esse movimento foi resultado de meses de planejamento estratégico e negociações diplomáticas intensas, que garantiram o suporte de aliados importantes. A confiança das tropas brasileiras estava em seu ponto mais alto, impulsionada por um sentimento de dever patriótico e a certeza de que estavam lutando por sua terra e seu povo. A estratégia, cuidadosamente planejada pelo alto comando militar, consistia em explorar as fraquezas logísticas do inimigo e utilizar a superioridade tecnológica das Forças Armadas brasileiras. Com o uso de inteligência avançada e tecnologia de ponta, os comandantes brasileiros conseguiram identificar pontos críticos nas linhas de suprimento venezuelanas. A coordenação entre diferentes ramos das Forças Armadas foi essencial para o sucesso das operações, garantindo que cada movimento fosse executado com precisão e eficiência. A Força Aérea Brasileira, com seus modernos caças e drones, intensificou os bombardeios a alvos estratégicos, destruindo pontes, depósitos de munição e linhas de suprimentos, isolando as tropas venezuelanas em território brasileiro. Esses ataques aéreos
foram meticulosamente planejados para minimizar danos colaterais e maximizar a eficiência, desestabilizando as forças inimigas e cortando suas rotas de fuga e reabastecimento. A superioridade aérea brasileira foi um fator decisivo na virada do conflito. Simultaneamente, o exército brasileiro, com o apoio de blindados e unidades de artilharia, avançava por terra, retomando o controle de cidades e vilas que haviam sido tomadas pelo inimigo. As operações terrestres foram conduzidas com grande habilidade tática, utilizando o terreno a favor das forças brasileiras e surpreendendo as tropas venezuelanas. A recuperação dessas áreas foi um marco importante, não apenas militarmente, mas também simbolicamente, restaurando a confiança da população local. A população local, que antes vivia sob o medo da ocupação, celebrava a chegada dos soldados brasileiros, oferecendo comida, água e informações sobre o movimento das tropas venezuelanas. A colaboração entre civis e militares foi crucial para o sucesso das operações, com os moradores locais fornecendo inteligência valiosa e apoio logístico. Esse espírito de cooperação fortaleceu ainda mais o vínculo entre o exército e a população, criando um ambiente de solidariedade e resistência. A Marinha do Brasil, por sua vez, intensificou o patrulhamento da costa brasileira, impedindo a chegada de reforços e suprimentos para as tropas venezuelanas em Roraima. As operações navais foram essenciais para manter o bloqueio marítimo, garantindo que o inimigo não pudesse se reabastecer ou receber apoio externo. A presença constante da Marinha ao longo da costa enviou uma mensagem clara de determinação e controle. Navios de guerra brasileiros realizaram exercícios navais na região, enviando um claro recado de que o Brasil estava disposto a defender sua soberania a qualquer custo. Esses exercícios não apenas demonstraram a capacidade militar do Brasil, mas também serviram como um dissuasor poderoso contra qualquer tentativa de intervenção externa. A combinação de operações aéreas, terrestres e navais